Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fim 7, o podcast produzido pela Solaris Filmes. Eu me chamo Denise Espíndola, sou diretora do curta-metragem Fotógrafa de Família, que agora está em fase de finalização. Hoje eu estou dividindo a apresentação com meus queridos amigos Masami Sato, Felipe Cordeiro, e estamos muito honrados de receber conosco o professor Marco Antônio Moreira. Então, pode começar que eu falo do filme Eu depois. me chamo Masami, como a Denise falou, eu sou discente do curso de cinema da UFPA e trabalho com roteiro audiovisual. Eu sou Felipe Cordeiro, eu sou diretor de cinema. Estou com um projeto de curta-metragem em fase de distribuição, que se chama Ladrão. Também faço parte da Solaris Filmes e estou aqui apresentando esse podcast com vocês. O senhor pode se apresentar agora. Poxa, obrigado pelo convite. Bacana o nome da produtora, né? Solaris, né? Me lembra um grande filme. É em homenagem ao... Sim. Sim. Imaginei. Solaris do Tarkovsky. Mas que fique claro que é o Solaris do Tarkovsky, né? Sim. Não Sim, o outro sim. que veio nos anos Do 90. Soderbergh, meu Deus, Eu não. tenho esse DVD. Não é ruim, mas o Solaris é uma obra-prima, né? Enfim. Mas obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui para falar de cinema com alunos queridos, todos excelentes alunos e eu também sou, né? Sempre serei um aluno e fico feliz de poder falar sobre cinema. A gente queria falar um pouquinho, né? Tipo, a gente está muito honrado de te receber aqui como convidado e a gente queria ouvir um pouquinho de ti, da tua trajetória, da tua relação com o cinema. Pode falar assim, por onde tu quiser de começar, desenvolver, falar um pouco do teu trabalho também, acadêmico. Poxa, é muita coisa, vamos Tu tentar tens resumir. um histórico muito intenso, assim, né? Tipo, que parte desde o teu pai, né? Pois é, começou em casa, né? Começou em casa, ele gostava muito de cinema e naturalmente passou a paixão para mim desde cedo e ele era muito envolvido com cinema na cidade do interior, nós somos de Minas Gerais, né? Eu também sou. E na cidade dele, desde pequeno, ele tinha uma paixão pelo cinema, só que não tinha recursos para ir para o cinema. Aí um dia ele percebeu, claro, eu estou simplificando uma longa história, né? Um dia ele percebeu que se ele trabalhasse no cinema, ele poderia ver os filmes. Ele começou a trabalhar numa sala de cinema da nossa cidade. Enfim, apaixonado completamente por cinema. Depois ele teve um programa de rádio lá, depois de 20 anos disso que eu falei agora. Enfim, sempre teve uma paixão muito grande. O programa lá de casa sempre foi cinema, não tinha outra coisa que eu gostava de fazer. E a minha vida particular e profissional, inevitavelmente, foi por esse caminho, né? Ele tinha um sonho, meu pai tinha um sonho, o senhor Alexandrino, que Deus o tenha. Ele tinha um sonho de ter salas de cinema. E num período muito louco, onde quase ninguém inaugurava a sala de cinema em Belém, ele inaugurou, e eu já tinha 14, 15 anos, e desde aquele período juntos fizemos muita coisa desse processo de administrar, exibir filmes, lidar com o público, lutar pelo cinema de arte, né? Essas coisas que podem parecer um pouco já velhas, né? Mas nunca serão. Tanto que o nome da nossa empresa era Cinema de Arte do Pará Limitada. Dá para acreditar nisso, né? Pode crer. É muito sonho, né? Mas é isso, se a gente não sonhar, piora. Então, desse processo de ter sala de exibição, também havia antes, né, um movimento cineclubista muito forte aqui em Belém. Existia não, né? Existe. Muita gente fala comigo sobre o Cineclube da Associação de Críticos no passado, eu falo, você está mal informado, procure se informar. E antes dele pensar nessa questão de cinema, quando ele veio para Belém no final dos anos 50, ele conheceu duas pessoas fundamentais do movimento cineclubista aqui, que é o Dr. Pedro Veriano e a Luzia Miranda Alves, entre outros nomes importantes da época. E ele começou a participar do movimento cineclubista, que era impressionante, né? Impressionante. E aí eu, já acompanhando ele antes de ter as salas de cinema da família, já acompanhava, e foi ali que realmente a coisa, a paixão completou, porque o Cineclube, vamos falar sobre isso, né? Sobre a questão do Cineclube. O Cineclube da associação tinha aquela graça fantástica, cinéfila, de trazer para Belém filmes que não chegavam, né? Então, estou falando nos anos 70, quando eu tinha 14, 15 anos. Então, você não conseguia assistir filme. Você lia os livros de cinema, mas você não sabia. Cadê os filmes? Né? Como era esse processo, assim? Pois tipo, né? trazer os rolos de filme? Pois como é que era esse transporte? Essa história é muito bonita para contar. Eu vou contar só para complementar. Então, assim, depois desse período, ficamos administrando essa sala de cinema, os cineclubes, né, em parceria. Aí até que eu resolvi fazer mestrado e doutorado para poder... Enfim, quando a gente gosta de uma coisa, né, a gente tem que tentar compartilhar. Preservar, né? E a minha trajetória passa por esse processo de aprendizado constante, depois de escrever. Comecei a escrever sobre cinema aos 14 anos.
Pois é, não pega essa crítica de cinema de 14 anos, porque é uma crítica de cinema de quem tinha 14 anos, né? Ah, eu quero saber onde tá agora. Eu tenho. Contra isso. Sabe qual foi o filme? Qual? Laranja Mecânica. Ah, é Nossa, ótimo. pode crer. É, mas a crítica não é boa, não. A crítica é de um rapaz de 14 anos. Mas, enfim, eu não tenho vergonha dela, não. Ao contrário, tenho muito orgulho. Foi a primeira vez que eu tive coragem de escrever, porque eu entendo que quem escreve sobre qualquer coisa é porque gosta. Né? Eu entendo assim, eu vejo isso porque os nossos tempos modernos estão meio estranhos, né? Em relação a isso. Então, comecei a escrever com 14 anos e escrevo desde então, com frequência, mais ou menos, quer dizer, os últimos 20 anos mais, porque eu tinha uma coluna no Jornal Liberal, que era o Cinetropo, e agora tem uma coluna chamada Cineclube, já tem uns 2, 3 anos. Enfim, então é uma trajetória que me envolve sempre diretamente com o cinema. Mas nessa trajetória toda, que eu estou tentando resumir, para não ficar chato, né, para quem está vendo, assistindo, o encontro com o movimento cineclubista foi muito importante, porque numa época que você lia sobre o Acossado do Godard e passou 25 anos, o filme não tinha chegado aqui, para vocês terem uma ideia como é que é isso, né? Não chegava os filmes. Vários filmes chegaram em Belém 20 anos depois. Solaris chegou aqui quase 10 anos depois. Não, Solaris do Tarkovsky não, foi o André Rublev. O Solaris do Tarkovsky até que chegou 3 ou 4 anos depois, mas o André Rublev e outros filmes que você lia, mas cadê os filmes? Né? O circuito exibidor já era excludente, mas mesmo assim ele não era tão ruim, porque eu me lembro, com muita frequência, eu ia para as salas de cinema de Belém, e tinha um filme italiano no Olímpia, um filme francês no Palácio, um filme espanhol, era comum, né? Isso se perdeu, podemos falar sobre isso se tiver tempo, né? Se perdeu não, né? Se fez questão de jogar fora esse processo de diversidade. Mas o movimento cineclubista foi importante para a minha formação e é baseado nesse amor que eu tenho pelo cinema e do que é o cineclubismo que isso me leva a fazer há muito tempo, né? Pelo menos quase 20 anos já que eu coordeno as ações da Associação de Críticos e tenho uma felicidade de, às vezes, olhar para trás e ver que, por exemplo, em 2015, eu promovi 80 sessões de cineclube em Belém. Eu fico muito feliz quando olho para trás, porque às vezes é difícil, sabe? Às vezes é complicado. Principalmente no começo do cineclube. É complicado. Quando tem pouca gente. Às vezes assim, tem uma pessoa. Às vezes tem uma pessoa. Às vezes você sai da sua casa, daquela correria, do teu trabalho, mas você vai porque você ama, e você chega lá tem 2 pessoas. O filme será exibido mesmo assim, porque tem 2 pessoas. Que saíram de sua casa. É um mundo, né? São 2 pessoas. Então, às vezes também é muito prazeroso, mas essa trajetória que eu tenho particularmente, né? Muita gente teve. Né? No Brasil, tem muitos cineclubistas históricos. Aqui em Belém, o Dr. Pedro Veriano. Isso que eu faço nos últimos 20 e poucos anos, o Dr. Pedro fez durante 30. Só que era uma situação diferente. Perguntaste dos rolos, né? Você tinha que contratar, tinha que entrar em contato com a distribuidora. Você tinha que pagar, às vezes, antecipado para o filme passar aqui. Aí, às vezes, você cobrava na entrada um valor simbólico para ajudar a pagar os custos. Às vezes, não cobria. Então, o Dr. Pedro Veriano, Luzia, meu pai mesmo também que ajudou nessa parte do cineclube, literalmente tirava o dinheiro do bolso. Claro, havia as exceções, né? Mas eram bem exceções. Mas, querendo ou não, se criou, espero, né? Pelo menos é um desejo meu, que tenha se criado um grupo enorme de cinéfilos, que uma boa parte está na minha geração, né? Tem um pouco mais de 50 anos, que teve a oportunidade de assistir filmes extraordinários que para nós era um sonho de assistir, né? E eu entendo nesse sentido, até adiantando, né, a conversa sobre o cineclubismo, que os cineclubes nunca foram tão importantes como agora. Se eram importantes nos anos 50, 60, 70, agora então dobrou a importância, mesmo alguém recentemente me falando que os cineclubes já eram, que é bobagem fazer isso. Eu discordei, mas como era amigo eu falei, olha, eu acho que você está mal informado. Então acho que é isso, dentro de um resumo bem amplo, acho que é isso que eu posso falar da minha trajetória e prazer, né, de ter essa trajetória. Tem uma história interessante que, no tempo que eu estava no ensino médio, né, eu estava no Ideal, e o marido da Ziene, Castro, Manuel Leite, ele é filho do dono, né, da Rede Ideal e tudo mais, ele teve a ideia de movimentar para fazer um cineclube lá. Sim. E aí ele chamou um pessoal que se interessava, né, e tudo mais. Eu lembro. E aí tu foste o nosso primeiro convidado da nossa primeira sessão. Eu lembro. Em 2013, agora 10 anos atrás. Meu Deus do céu. E foi uma sessão que deu bastante gente. Tinha muita gente. Do Pablo Larraín. Foi um bom dia, uma boa sessão, porque
as pessoas estavam lá, né? Se dispondo a assistir um filme. Só de se colocar à disposição para assistir um filme, para mim já fico feliz. Pode não gostar, gostar ou não é uma outra dinâmica, né? Mas você estava lá, vários alunos estavam lá, então isso para mim já é uma vitória quando eu vejo as pessoas interessadas. E pena que não durou muito tempo aquele cineclube, né? Por uma série de fatores aí. É porque a gente a gente se formou, né, no ensino médio, e não tinha quem assumisse depois, e aí acabaram as atividades. E aí depois o ideal passou por uma mudança, né? Enfim. Foi. Mas foi um momento bonito e eu procuro fazer isso até hoje, aonde eu posso. O meu grande sonho, que espero concretizá-lo antes de sair daqui, desse mundo louco, é ter um cineclube em cada bairro. Terra Firme, Bengui, Guamá. Em alguns casos já tem, né? O Cine Guamá, ali TF tem. Tem do TF também, da professora Lília. Sempre que eu posso eu contribuo, vou lá, quer dizer, vou lá não, mas eu sempre que eu posso dar um jeito de ajudar. Tem a Joyce, né, no Telas em Movimento, mas eu quero mais. Eu acho que Com certeza. precisamos fazer mais. Isso, na minha opinião, é uma questão de política pública educacional. Eu acho que deveria ser, sabe, elaborado, desenvolvido e praticado, porque às vezes tem situações, tem projetos que ficam no papel, né? Tem uma série de fatores. Mas eu acho que deveríamos mexer nisso. Eu entendo, isso não é uma questão nem de interpretação, né? Mas o cinema é a arte mais influente. Foi a arte mais influente do século passado e continua sendo. Quando eu falo cinema, deixa eu ampliar um pouquinho. O audiovisual, né? Não é só o cinema, né? Tudo que tem imagem e som. Então tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Então como não aproveitar isso para questões educacionais? Não que isso não esteja acontecendo, acontece sim, mas eu acho que pode se desenvolver melhor, trabalhando, como eu falei ainda há pouco, em alguns bairros e, enfim, criando grupos de estudo. Enfim, acho que tem um caminho legal para se trabalhar, mas aí seria uma política pública. Porque a nível de política privada, de arranjar financiamento, patrocínio, aí você entra num terreno complicado que a maioria não quer. Então, com certeza. Acho que até a produção a gente encontra muitas barreiras para realizar, sabe, né? e aí entra nesse campo do debate, é uma coisa mais difícil também. Tava lembrando, você falou sobre a primeira crítica que você escreveu, e aí eu lembrei que a primeira crítica que eu escrevi foi sobre aquele filme Unibaba, lá no curso na Caiana, meu Deus do céu. 2011. Maravilhoso, eu 2011, acho. Kaneto Shindo. Essa pronúncia me corrige, às vezes eu falo Kaneto É aquele Shindo. filme japonês? Que no Brasil teve... Eu nunca vi, mas eu sei qual é. Onibaba, eu falava Onibaba, né? Um amigo meu japonês, Onibaba. o Horácio, me corrigiu. Eu corrigi, eu perguntei para ele, eu estou falando certo? Eu falei, não. Então me corrija que eu quero falar certo. No Brasil teve um subtítulo, né? A Mulher Diabo. Ah, meu Deus do céu. Só Sempre no Brasil. subtítulos. Extraordinário. Foi lá, né? Tu fizeste a primeira... Sim. Produção, né? É uma obra-prima, é só uma obra-prima. É extraordinário, sim, mas eu Sim, te interrompi. cresci perdão. lá no cineclube, nos cineclubes. Eu lembro de um cineclube que tinha lá no IAP. E aí eu assisti muitos filmes, muitos documentários, filmes que eu não veria facilmente Isso em não. outro lugar. E acho que Dificilmente. se hoje eu estou aqui é graças a essas exibições, tipo, as pessoas que eu conheci lá. Que bom. É uma trajetória, assim. E aí a gente que conversa muito sobre cinema. Mas quando a gente se reúne, a gente só fala sobre filmes. Então é filme que eu vi e a gente troca sempre isso. Mas às vezes é muito a gente não consegue conversar com outras pessoas, ouvir opiniões de outras pessoas, que isso contribui muito no crescimento, né? E pensando em mim, tipo, como que o Cineclube e esses filmes me ajudaram na minha formação pessoal, não só profissional. Então, tipo, a idealizar, levar isso para outras pessoas, apresentar filme para as pessoas, eu acho sensacional, sabe? Uma coisa que... Você falaste uma coisa que eu acho que é o que move, o que eu chamo de sentimento cineclubista, que é o seguinte, não adianta eu ver, eu quero que você veja também. Sim. É uma coisa básica para mim. Sempre foi o que me move a escrever, a falar sobre cinema, o que for. Onibaba, não é possível, né? Todo mundo tem que ver esse filme, entendeu? Aquela vontade meio assim, quase que infantil, né? De achar que todo mundo vai se dar a mão, né? Enfim, não existe isso, mas não assistiu, vamos programar. Você não conhece esse daqui, a gente vai exibir. Porque senão não para na gente. No sentido assim, não é que para na gente, mas tipo assim, entendeu? A ideia não é essa do diretor. Né? Os filmes foram feitos para serem assistidos, né? Então, se você sabe que tem um filme maravilhoso, você tem aquela sede. Não, você tem, pelo amor de Deus. Eu fazia isso em sala de aula, né? Alguns alunos achavam que eu estava doido, eu acho que eles tinham razão. Mas você não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, você tem que assistir.